Sucesso. Então, tá bom. Boa tarde, obrigada, Jorge. Boa tarde, meus queridos. Eu sou Odete Sanches, sou profissional de SST já há 3 décadas. A minha primeira formação é como enfermeira, aí fui fazer especialização, enfermeira do trabalho. Sou também técnica em segurança, consultora especializada em E-Social. E falando em E-Social, a partir dele fui fazer mestrado em recursos humanos, estudei fonoaudiologia, higiene ocupacional, ergonomia, tenho uma consultoria já também há quase 30 anos aqui em São Paulo, e agora me deliciando somente nessa área do ensinar mais online. Essa é a professora Odete Sanches. Vamos lá falar um pouquinho sobre uma fobia, a FAP-fobia? Podemos ir? Está na tela, Jorge? Está na tela, Odete. Então, tá bom. Eu escolhi esse tema justamente porque, como eu atuo na docência para cursos de MBA e pós-graduação, para equipes de RH, contábil, direito, administração, eu comecei a perceber o quanto o FAP aterroriza os profissionais ditos como profissionais de escritório. E o que é pior, além de desconhecerem o FAP, desconhece as artimanhas de saúde e segurança do trabalhador por um gap educacional. Nenhum desses cursos tem na sua grade obrigatória a disciplina de SST. Então, a instituição de ensino que desejar colocar saúde e segurança do trabalhador o faz de maneira espontânea. Então, vocês aí imaginam um advogado, um contador, um administrador, um profissional de RH que vai fazer toda essa tratativa, nunca aprendeu isso lá nos bancos universitários. E também o FAP causa um temor bastante grande aos profissionais de saúde e segurança do trabalhador. E eu confesso, eu também fui assim. Por isso que eu resolvi trazer este tema para que a gente possa aí conversar e dialogar, enfim, compartilhar e trocar experiências. FAP-fobia, o que leva realmente 154.043 empresas a pagarem mais aos cofres públicos e ainda, além de pagar mais, permanecer à mercê de processos indenizatórios e fiscalização oficial? Essa é uma pergunta que eu também me fiz agora, este ano, este finalzinho de ano. E fui atrás, junto de alunos, colegas, outros professores, a tentar identificar por que as empresas permanecem nessa trajetória. E antes de começar, é lógico, né? Parabéns por essa equipe fantástica aqui no Academy SST. E realmente, todos aqui fazem o fazer, praticar e aprender com um diferencial. Contar e compartilhar os seus conhecimentos com muita alegria. Então, é uma honra e um prazer estar aqui nesta tarde, neste evento, com essa galera fantástica. Eu só posso trazer a minha experiência. Eu, desde a mais tenra idade, quando eu terminei a minha graduação, eu sempre tive comigo o eu posso, eu quero e eu consigo. E daí, quando eu me tornei especialista na área de segurança e medicina do trabalho, como era dito anteriormente, eu, de repente, comecei a ficar numa certa zona de conforto. Embora eu tenha me especializado logo após a entrada do PCMSO e PPRA. E, no momento, eu trabalhava em uma multinacional sueca e tinha ali todo um vislumbre pela frente. Fui montar a minha própria consultoria e aí, ano após ano, eu me deparei num estado que particularmente acho terrível, ficar na tal zona de conforto. Estava tudo muito certinho, vendendo PPRA, PCMSO, explicando toda essa situação, do que trata o meio ambiente do trabalhador, como é que se faz tudo isso. Mas eu queria algo diferente, na ânsia de querer sempre algo mais, melhor, diferente,
eu fui buscar aí inúmeras outras profissões, formações, para que eu pudesse compreender um pouco além toda essa complexidade da saúde do trabalhador. E aí, dei um salto, mais ou menos em 2013, com o advento, adivinhem, do E-Social, porque eu queria compreender além, uma única situação, a situação de folha de pagamento, porque o E-Social, para que a gente possa realmente ir além, precisa saber de folha de pagamento, precisa saber de toda essa interação relacionada à parte de recursos humanos. E aí eu fui, então, buscar esses conhecimentos no mestrado na área de RH. E comecei a ter o prazer de construir folha de pagamento. E aí eu percebi o quanto que nós, profissionais da área de SST, ficamos à parte disso tudo. Em 2007, eu tive a minha primeira experiência com o FAP, ou melhor, experiência não, contato, com o Jacques Cherique, um engenheiro de segurança maravilhoso, isso foi em 2007, e ele ministrou em São Paulo um curso chamado Custeio dos Riscos Ambientais do Trabalho, RAT, antigo SAT, ajustado pelo Fator Acidentário de Prevenção, FAP. E lá em 2007, com toda a sua bondade e generosidade, o Cherique, ele explanou maravilhosamente bem sobre essa legislação nova, a flexibilização da acidentalidade, falou que nós poderíamos ser consultores especialistas nessa área, deu todas as dicas de como preparar e fazer contrato de risco. Eu saí dessa palestra maravilhada, eu só falava em FAP, e eu cheguei aqui na empresa, onde eu já ocupava o cargo de direção e fazia a implementação de novos produtos, e rapidamente tratei de colocar à disposição dos meus clientes o FAP, falar de NETEP, fiz inúmeras reuniões gerenciais. Logo a seguir, eu conheci o livro do Ayrton Quito, FAP e NETEP, e eu já o seguia por conta de uma coluna na então revista CIPA, se não me engano, que era a coluna O Ruído e Você, eu comecei a agregar o que eu já tinha aprendido na palestra do Cherique com os conhecimentos do Dr. Ayrton. E comecei a ter isso para mim como algo maravilhoso. Entretanto, eu comecei, ao longo dos 2 primeiros anos, ter uma frustração enorme, coisa que eu não tinha tido na hora de implementar e vender PCMSO, PPRA, análise ergonômica, mas, contudo, entretanto, eu não conseguia formalizar nenhum contrato para fazer a gestão do FAP. E eu ficava indignada, eu ia até grandes empresários, conversava, falava, dialogava, mas contrato que é bom, nequinha. Até que veio o E-Social. E esse E-Social, que não era o simplificado, era aquele robusto, esse E-Social me fez realmente pensar em tudo que eu tinha feito na minha trajetória profissional, como é que eu elaborava a tratativa junto com os meus clientes, o que eu falava, como eu falava, por que eu falava, como era o meu relacionamento com contabilidades e jurídico em especial. Até que, de repente, a chave mudou. Eu aprendi onde era que tinha que tocar ali em cima da chave para fazer algo funcionar. E a linha divisória foi exatamente quando eu comecei a estudar não só layouts, mas comecei a estudar a robusta estrutura do E-Social. E aí eu percebi toda essa parte tributária, porque até então, mesmo com a aproximação com o Cherique, com o Ayrton Quito, não havia exatamente essa palavra tributação nas minhas veias. E eu falava por prevenção, eu falava pelo que eu tinha aprendido na minha graduação, nas pós que eu havia feito, entretanto, eu
deixava de usar a palavra tributação e nem tinha noção do que eu falaria a respeito de dinheiro, money, exatamente. A chave tocou para mim quando eu comecei exatamente a ter necessidade de entender mais de folha de pagamento, entender além daquela reunião anual que usualmente quem tem consultoria faz com as suas contabilidades parceiras, naquele momento de renovação dos trabalhos, que você atualiza listagens e tudo mais. Aí eu conheci, então, o professor Paulo Rogério e fui fazer uma pós-graduação chamada Gestão Integrada em E-Social, NETEP e FAP. E ali foi realmente aonde virou minha chave, virou meu pensamento, porque eu nunca tinha escutado alguém falar do jeito que o Paulo Rogério falava. E, sinceramente, aquilo me assustou muito, porque eu, proprietária, sócia de consultoria na área de SST, fui acostumada a ouvir as lamúrias dos empresários. E o Paulo Rogério tem um linguajar completamente avesso. E eu nunca tinha me atualizado em relação a conceitos lá da Constituição de 88, eu nunca tinha me dado conta que desde 2010 o mundo estava evoluindo, apesar de eu ter passado por treinamento em 2007 com o Xerique. A minha chave interna não tinha sido ligada. Quando eu comecei a lecionar para as turmas multidisciplinar em administração, ciências contábeis, RH, direito, eu comecei a perceber que a falta de consciência da tributação inerente ao meio ambiente de trabalho era algo, assim, comum em todas as turmas. Então, de leste a oeste, norte a sul do Brasil, a queixa era sempre a mesma. Professora, mas eu nunca ouvi isso, aliás, eu nunca nem tinha aprendido sobre SST. E a falta do conhecimento dentro da área de saúde e segurança do trabalhador também era uma sequência de queixas desses alunos. Alunos que estavam buscando exatamente uma especialização com a finalidade de se diferenciar no mercado de trabalho. Imagino, então, a quantidade de pessoas despreocupadas com essas atualizações que atuam no Brasil. E também, quando eu estava em aulas de pós-graduação dentro do meu nicho em saúde e segurança do trabalhador, adivinha só qual era a queixa, assim, unânime? A falta de consciência da tributação inerente ao meio ambiente de trabalho. Novamente, mas agora num nicho outro, não era mais aquele profissional que ficava no departamento pessoal, RH, no jurídico, eram os meus pares. E eu também já tinha sofrido isso na pele, então eu sabia exatamente dessa dor e instigava cada aluno que já era especialista em SST nessa área. Sabe assim, instigar quase que beliscando, porque é uma área que a gente não aprende na formação básica de especialista. E também, nos nossos pares, na área de saúde e segurança do trabalhador, todos os alunos que eu tive, eles tinham falta de conhecimento em como se elabora uma folha de pagamento. Então, eu passei a ter um papel diferente, eu passei a interpretar saúde e segurança do trabalhador para o nicho de RH, DP, jurídico, e passei a trazer as informações que esse pessoal tem para a área de SST. Essa junção foi maravilhosa. Por quê? Eu descobri que ou você soma ou você some. Se você ficar só aí sem ter uma utilidade, essa época já passou. E nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Então, como eu aprendi saúde e segurança lá atrás, gente, não tem mais nada a ver.
tanto eu quanto qualquer outro profissional, em qualquer área. Então, empresas, trabalhadores, área jurídica, todas essas situações de judicializações, fiscalização trabalhista, previdenciária e tributária, em especial agora com a escrituração digital, tem que ter esses conhecimentos, essa junção, folha de pagamento, aliás, a junção começa unir peças que vêm acima do meio ambiente do trabalho. É ali que tudo começa. É o chão de fábrica, é o processo produtivo. A partir daí, todas as outras ações, inclusive a saúde, começa a se estruturar. Se a gente deixar de partir desse princípio, que é ali, na área operacional, no processo produtivo, que tudo se inicia, o pensamento já vai ficar truncado. E também tem uma outra situação. Ao longo dos anos de trabalho, nós passamos por equipe multidisciplinar. Então, ali, um sistema de um só nível, aonde você vai, cada um ter a sua cooperação. Aí, a evolução se deu para o pluridisciplinaridade, aonde você vai ter um sistema de um só nível e de objetivos múltiplos, cooperação, mas sem uma coordenação. Aí, na área ocupacional, passamos para a interdisciplinaridade, com um sistema de 2 níveis e de objetivos múltiplos, cooperação, procedendo de nível superior. Então, aí vamos fazer toda essa interdisciplinaridade. Só que assuntos como tributação, assuntos como gestão de pessoas, assuntos como saúde e segurança do trabalhador, é muito mais amplo, em especial depois da Constituição Cidadã, lá de 88. Agora, nós temos a versão da transdisciplinaridade, ou seja, sistema de níveis e de objetivos múltiplos. Cada um de nós, nas nossas áreas, temos os nossos objetivos, porém, com uma coordenação com vistas a uma finalidade comum a todos os sistemas, e essa finalidade maior é a sobrevivência da empresa no meio ambiente de trabalho equilibrado, mantendo a saúde do trabalhador, produzindo bem, bonito e barato. É a quinta essência, é a suma da administração moderna. Para poder virar a chave, como aconteceu comigo e como acontece com as pessoas ao meu redor, essa chave, ela só vira se a gente tiver uma comunicação assertiva. Novamente, olha, eu acompanhei os colegas durante o período da manhã e quase todos também tiveram uma fala muito parecida em relação à comunicação. E essa comunicação assertiva que faz a gente mudar o mindset, que faz mudar a nossa chave, primeiro começa eu comigo mesma. O que é que me deixa incomodada? Será que eu estou incomodada? Porque, de repente, se cada um de nós ficarmos no nosso mundinho, nada evolui. E tem um monte de profissionais assim, que querem ficar exatamente aonde estão. Depois dessa comunicação assertiva, ela passa a ser eu e você. Aí estamos nos comunicando e evoluindo. Eu aprendo com você, com as suas ideias, eu me modifico, eu vou apreendendo outras situações e aí passamos para o terceiro nível de comunicação assertiva. Eu e nós. Aí estamos aqui como na Academy. Somos todos juntos. E logo, a comunicação ela vai para o quarto nível, que é justamente eu e todos nós, porque todos nós fazemos parte de um todo muito maior na nossa vida pessoal, um todo muito maior na nossa vida profissional, para fazermos a diferença, eu, todos nós, dentro da empresa. Porque é a organização que precisa disso, para se manter de pé, estruturada, para ter lucros, para poder crescer. E daí eu percebi que existe um medo, assim, irracional. Não é medo de barata, não é medo de rato, não é medo de aranha, nem medo de trabalho em altura. É o medo da
tributação, é o medo daquela situação. Eu desconheço e eu tenho um receio, um medo, uma fobia, que chegue alguém aqui no meu quadradinho e aponte o dedo para mim, dizendo assim: pois é, você nem sabe trabalhar. E esse medo, ele é tão grande, que quando houve a entrada do E-Social, inúmeros alunos da pós-graduação na área de RH deixaram as suas atividades pelo medo, pela fobia do E-Social. E acontece isso até os dias de hoje, quando a gente se recusa a estar aberto e receptivo para o novo. E acontece isso com o FAP. Então, existe aí uma galera imensa na área de RH, por exemplo, que todas as vezes que chega mês de novembro, as pessoas querem até tirar férias. Porque vai sair o FAP do ano seguinte e quem vai dar a notícia? Ao dono da empresa. Então, isso é muito complicado, porque essas pessoas passam por uma sofrência inimaginável, porém ficam travadas de buscar conhecimento. Então, qual é a diferença entre o medo e a fobia? O medo é aquela emoção que evita comportamentos que possam causar danos. E a fobia é o medo desproporcional, irracional e persistente. E eu sou testemunha que existem inúmeros profissionais na área de gestão de pessoas com uma fobia do FAP. Da mesma maneira que existe uma legião de profissionais de SST que nem sequer tem conhecimento sobre o FAP exatamente. Sabe até que tem a ver com acidentes, porém nunca foi atrás, nunca teve coragem e ousadia de ir atrás para desvendar toda essa história do FAP. E aí o FAP, que é uma coisa, é algo, é apenas um ponto de vista tributário da legislação, esse FAP ele se torna algo gigantesco. E tem pessoas com medo de perder o emprego por conta do FAP. Vamos prosseguindo. E aí, a área de RH, departamento pessoal e alguns até do jurídico, tem medo de perder o emprego ou o cliente porque desconhece tratativas eficazes e eficientes sobre o FAP. Tem medo por desconhecer o assunto tributário na folha de pagamento, as interconexões com a Receita Federal. E quando chega no CARF, então, realmente a perna daquele profissional treme, os joelhos ficam... E é uma sofrência, uma sofreguidão enorme. Uma outra situação na área de quem milita do lado de lá, de escritórios, é software de baixa qualidade técnica. Apesar de o RH já ter mais experiência com softwares que a própria saúde e segurança do trabalhador, por conta de rodar folha de pagamento, a maioria dos softwares de folha, eles são engessados, eles são terríveis, são mal estruturados. Por exemplo, nesta semana que eu comecei a finalizar toda a pesquisa que eu queria trazer aqui, eu descobri que um software gigantesco que abastece aí inúmeras contabilidades pequenas, esse software ele é incapaz de ter uma gradação para KNAI preponderante e a outra gradação para o KNAI, aquele que está no CNPJ. Esse sistema trava toda a concepção da instrução normativa 971 da Receita. Como é que eu vou trabalhar KNAI preponderante? Não é verdade? E aí, ainda em relação a essa parte de software, a maioria dos softwares de folha tem no máximo um puxadinho de SST. E puxadinho sempre dá problema. No software, pior ainda. E poucos são os softwares de folha de pagamento que aceitam uma interação com softwares de SST. E, aliás, softwares de SST, a gente também tem uma outra sofreguidão no mercado. São poucas as empresas que têm o know-how de realmente fazer um software de SST com qualidade e expertise.
Nós tivemos hoje pela manhã a RS Data, estamos com o SOC aqui nas nossas apresentações. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com o SigWeb, e tem tantos outros softwares que, ao invés de deixar o nosso trabalho mais seguro, realmente nos leva para um outro caminho. E numa sociedade onde a indústria é 4.0 e a sociedade já está em 5.0 na internet das coisas, como é possível que esse software de folha e de SST fiquem sem uma comunicação efetiva? E aí começa a vir todo esse medo em cima das coisas novas, do FAP, do e-social. E por insegurança profissional decorrente de uma ignorância, a ignorância é apenas desconhecer o assunto, o profissional que trabalha lá no escritório fazendo folha de pagamento acha que SST é um bicho enorme, horrível, e acha que FAP é o bicho pior do que SST, porque esse bicho chamado FAP, que ele tem fobia, esse bicho FAP, ele vem uma vez por ano, esse profissional de RH tem que ir lá conversar com o seu diretor ou com o dono da empresa para explicar que vai ter aumento na folha de pagamento. Pois é. E a maioria dos donos de empresas, donos, gerentes, diretores, tem um único questionamento quando a gente vai falar de mexer nisso tudo. E se o fisco fizer uma devassa na minha empresa? E aí no meu CNPJ? E você tem que ter toda uma tratativa de conversa para que esse empresário, esse diretor, esse gerente, que vai ter o poder de decisão, para ele também mudar a chavezinha dele. E lembrando, né, da comunicação assertiva. Então, a gente tem que saber como vai falar. E o como vai falar é mais importante até do que vai falar. E eu trouxe aqui uma situação bastante interessante, lá da Smart Lab, que fala exatamente o seguinte: anualmente, segundo estimativas globais da OIT, Organização Internacional do Trabalho, a economia perde cerca de 4% do produto interno bruto em razão de doenças e acidentes de trabalho, o que, além das perdas humanas, destaca a perda de produtividade provocada por ambientes de trabalho inseguros ou insalubres. A agenda lá da OIT de 2030 fala sobre o desenvolvimento sustentável em sua meta 8.8. Então, uma outra situação que temos que aprender a falar é do desenvolvimento sustentável. E essa agenda, ela destaca a necessidade de promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores migrantes, em especial as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários. Nesta dimensão, busca-se qualificar os gastos da Previdência com cada um dos tipos de benefícios destacados, o que não considera outros custos elevados de natureza administrativa, tal qual o processo de atendimentos e casos no INSS. A parte judicial, né, muitos casos são e serão judicializados, despesas para o sistema de saúde, com atendimentos e tratamentos a esses trabalhadores vítimas de doenças e acidentes de trabalho, além de perdas pessoais e familiares de difícil tradução monetária. Então, uma outra situação a avaliar é o desenvolvimento sustentável. E daí, diante desse conhecimento que eu passei a modificar em mim mesma, eu passei a sair daquele mundinho cor-de-rosa, aonde eu vou falar só de prevenção, aonde, poxa vida, eu me formei para atender o trabalhador, eu me formei com isso, com aquilo, e vim fiz esse processo que a Rubia tanto fala, né, a disrupção, eu estourei a minha bolha para cair nessa realidade. Esta nossa realidade é de sustentabilidade, porque se assim não o fizermos, faltará emprego,
faltará empresas. E saindo do meu mundinho, eu fui para o mundo tributário. Sair do mundo da prevenção e ir para o mundo tributário, conhecendo realmente como é que isso é tratado, em experiências no mundo real, aí sim eu estou apta e plena para falar com qualquer que seja o diretor, de igual para igual, porque eu vou falar sobre dinheiro. E o FAP, como eu trouxe do meu amigo Taveira, né, o Alex Taveira, FAP, uma visão de futuro com ações no presente. Meus amigos, eu realmente trago muito cada um de vocês em minhas apresentações, no meu falar acadêmico, porque eu prestigio muito cada um dos meus amigos, como estou fazendo agora com o Taveira. E a gente tem que aprender, né? Quem é o dono do dinheiro? Porque quando a gente vai falar de tributação, eu tenho que estar ali, justamente pertinho, eu tenho que saber identificar quem é o dono do dinheiro. Porque o dono do dinheiro, ele é responsável por contratação de toda a equipe de folha de pagamento, jurídico, SST, recursos humanos. Se esta pessoa, ela estiver distante de mim, fica complicado falar de tributo. E aí, FAP, janeiro preciso mudar a folha. Pessoal de RH e departamento pessoal falando, ou a área de SST, quanto mais eu rezo, mais o FAP aumenta. Pois é, eu tenho que saber com quem eu vou falar. Até porque, a partir daí, eu vou realmente começar a falar de uma maneira diferencializada com os chefes imediatos, com os fornecedores, com os parceiros e tantas outras pessoas e categorias que fazem parte do envolvimento ali com o FAP. E esse medo, né, seja da área de RH, seja da parte de SST, realmente acompanha o dia a dia. E para poder ficar de olho nisso tudo, né? O RH e o DP têm muita dificuldade de conversar com o pessoal de SST. Essa é a fala unânime. Consultorias entregam os trabalhos, mas não explicam o conteúdo. Como é que eu vou decifrar o LTCAT se vem lá um monte de situações que eu não consigo sequer ler? Os trabalhos, olha só, meus colegas, o que muita gente da área de RH e DP diz, os trabalhos são todos iguais, é um Ctrl+C e um Ctrl+V. Não leio mesmo, fica lá na gaveta. Olha só o absurdo que falam da nossa área. Será que existe trabalho tipo Ctrl+C, Ctrl+V? Em implantação de e-social eu peguei muitos assim. Falta de apoio das consultorias para as dúvidas de saúde e segurança do trabalhador e do ambiente de trabalho. E essas situações apontadas basicamente pelos meus alunos, essas dificuldades traduzem no pavor gigantesco da área de SST. Tanto que se escolhe a dedo quem é que vai ficar responsável por SST, por exemplo, na contabilidade, quando é uma contabilidade pequena, que faz contabilidade de outras empresas. E aí, como eu escuto a área de RH, departamento pessoal, mas eu também escuto a parte de SST, eu escuto assim, o critério de contratação que esses RHs fazem é só pelo menor preço. Ninguém quer saber a qualidade, quer ser ali fazer a seleção pelo menor preço. A falta de incentivo em assuntos como descrição de cargos, descrição de setor, isso é obrigação da empresa fornecer, e isso tem que ser feito com o pessoal de RH, chefe imediato, jurídico e SST. Aí, de repente, aquela empresa nos contrata e nos joga lá a campo, né, para que a gente desenvolva todos os trabalhos. A falta de disposição sobre o assunto saúde e segurança no ambiente de trabalho faz com que as equipes de saúde e segurança reclamem em relação a essa temática para o pessoal de RH. E aí, qual é o grande denominador comum disso tudo? Comunicação, porque RH e departamento pessoal queixa sobre comunicação por parte de nós, profissionais de SST,
E nós, profissionais de saúde e segurança do trabalhador, nos queixamos em relação à falta de comunicação para com equipes de RH, departamento pessoal, e aí coloca jurídico, e aí coloca alta administração, reticências. O que é interessante nos dados que eu vou expor abaixo? Depende para quem você for falar. Se é uma equipe de assessment, eu vou abordar alguns assuntos. Se for para o ortopedista, que vocês já vão saber por que eu estou falando ortopedista, é uma outra abordagem. E se for uma conversa com o chefe imediato dessa trabalhadora que eu trago em questão? E se eu for falar lá com o Big Dog, o cachorrão é o dono do dinheiro. E aí? Aí eu trago para vocês o seguinte: o valor total embutido na folha de pagamento para um único benefício acidentário foi na cifra de R$ 889.513,66. Esta informação, dependendo se eu for falar com o Big Dog, com o chefe imediato, com o ortopedista ou com os meus colegas de assessment, eu vou fazer uma abordagem diferencializada. Olha só, eu trouxe para vocês o extrato deste caso em questão. Um único benefício B91, não é? Um benefício acidentário, custou aos cofres da Previdência Social R$ 4.500. Porém, contudo, entretanto, a empresa pagou mais de R$ 880 mil por este benefício. Tudo bem, é uma empresa de um porte considerável, com uma massa salarial bastante significativa, e aí com quase 650 trabalhadores. Se eu fosse falar, por exemplo, para o SESMIT, eu ia dizer assim: qual foi a doença, o que foi que aconteceu com essa trabalhadora? Eu quero saber os detalhes. Essa trabalhadora, ela foi afastada por um problema muscular após uma queda dentro da empresa. Se eu fosse tratar com um ortopedista, eu ia dizer o que foi que aconteceu, onde ele poderia ter feito uma intervenção mais rápida. Se eu fosse tratar com o chefe imediato dessa trabalhadora, eu ia dizer para ele quanto tempo essa trabalhadora ficaria afastada, ou pelo menos uma previsão, para que ele pudesse pôr uma outra pessoa lá nas atividades. E se eu fosse falar lá com o Todo-Poderoso, o dono do Didi, eu ia dizer para ele assim: olha, por R$ 4.500 você gastou 889 mil. Posso te ajudar? Eu tenho uma fórmula para te ajudar nesse caso. E ainda, né, a tributação da acidentalidade, ela vale em dose dupla, tal qual SST em dose dupla, FAP e GRO. Então, é assim que a gente fala com o mandatário lá do dinheiro. Porque para ele nada adianta o que eu vou falar, só ali. Eu tenho uma proposta para conter gastos em torno de 880 mil. 880 mil. Isso é interessante? Com o uso de uma estratégia personalizada aqui para este negócio, isso é possível. Você quer ou não quer? Ele vai olhar, esbugalhar os olhos quase só saltam as órbitas, e ele vai se interessar sim, porque eu vou ter 5 minutos para vender a minha ideia e pegar o sim dele, porque é o sim do dono do dinheiro, do Silvio Santos, que eu preciso para implementar as ações. A conversa, e eu falo, é sobre um vazamento de dinheiro enorme, silencioso, que segue embutido na folha de pagamento ao longo dos seus 13 meses do ano. Porque 13º a empresa paga ao governo também. E aí, vamos colocar uma trava nessa lambança de gastos? E aí, a gente começa a dialogar sobre uma nova especialidade, que ela é transversal aos diversos profissionais envolvidos. E eu digo sempre para o Big Dog, para o cachorrão, para o dono do dinheiro, é agora uma conversa de gente grande. E essa conversa, ela vai além de SESMIT, ela vai além de RH, departamento pessoal, jurídico, porque todos fazem parte.
Esta equipe, uma equipe de auditoria de folha de pagamento, pode trazer resultados. E aí eu preciso de advogados, contadores especializados na área tributária, por exemplo, porque eu posso já propor uma situação de avaliação para trazer recursos para esse dono de capital, do dinheiro. Eu preciso dizer também, neste momento, que eu vou precisar, que eu já tenho uma equipe para o levantamento técnico de adequação, por exemplo, do KNAI preponderante. E aí, infelizmente, se o software de RH for esse, como eu mencionei um pouquinho antes, que é uma porcaria, tem que trocar o software. Infelizmente, a gente tem que falar dessa maneira. Ah, mas vou trocar o software de folha de pagamento? Ou você troca ou vai fazer errado. Quando houver a fiscalização pela Receita Federal, porque pode acontecer sim, o problema é seu. E para isso, você tem lá toda uma equipe junto com você, advogado, contador, profissionais de RH especializados na área tributária e agente de SST que também vai se especializar na área tributária. Afinal, nós vamos ser os caça-fantasmas, os dedetizadores de ratos, baratas da empresa em relação a essa área. É preciso, sim, uma ferramenta robusta, eficaz e eficiente para gerenciar todas essas ações. Temos aí o SOC, temos o SigWeb, a RS Data, logo também já implementa toda essa parte de FAP. Então, a gente tem que sair daquela situação de controle pequenininho, de planilha, e mostrar para o dono do dinheiro que tudo isso ele pode ter na ponta do celular, na ponta dos dedos, num toque ali no celular. E que na área de saúde e segurança, a gente precisa de uma equipe especializada, né, com especialistas, que seja composta por médico e enfermeiro do trabalho, assistente social, psicólogo, médico, perito em perícias securitárias, porque eu tenho sim esse envolvimento, engenheiro de segurança do trabalho, fisioterapeuta, técnico em segurança, ergonomista, fonoaudiólogo, ortopedista, entre inúmeros outros profissionais. Eu tenho essa equipe e você também pode ter. Vamos fazer uma expertise nisso tudo para desdramatizar essa história do FAP? Toda essa parte da sinistralidade, da acidentalidade, que pode ter um envolvimento claro com planos de saúde, a gente vai entrar com suporte nisso, controle de afastados pela Previdência Social, aposentados e demitidos, absenteísmo, honorários com custas periciais, judicialização e, claro, trabalhar FAP, NETEP, tudo isso vai sim ser uma economia, porque esse dinheiro está indo embora pelos ralos da empresa. E eu trago aqui para brindar uma aluna minha do MBA, que ela perguntou para mim assim, Alessandra, ela me questionou porque mudou o FAP dela, não sei se foi o ano retrasado ou ano passado, não foi este ano, e ela me questionou por que tinha aumentado o FAP. E aí eu expliquei toda a situação, peguei o CPF, peguei tudo certinho e passei a descobrir o que foi que aconteceu. E essa aluna, ela saiu de licença maternidade, ela é encarregada de recursos humanos, saiu de licença maternidade, e quem ela colocou ali deixou de fazer o controle dos afastados, o controle das perícias previdenciárias. E aí ninguém percebeu que o auxílio recebido por esta trabalhadora no passado foi o E91. E essa aluna ficou boba, boquiaberta, porque agora, né, na época que ela recebeu o FAP, era impossível contestar, porque isso realmente aconteceu. E o que era mais engraçado, essa aluna, ela virou para mim e ainda estava com muito medo de contar isso para o chefe, o medo, inclusive, de perder o emprego, e um medo muito maior, porque ela teria que estar mexendo nas GFIPs retroativas, porque o FGTS não foi recolhido. Então, foi, assim, um momento muito
de aprendizado para ela, mas foi um momento doloroso ali para a empresa, né? Então, ela me perguntando, no finalzinho da conversa, então, não há o que fazer para reverter o FAP? Não, respondi para ela, é um evento tempestivo, que ela poderia ter feito isso lá atrás. E tenho que ver, então, as retificações da GFIP e recolhimentos para evitar prejuízos? Sim, exatamente foi a minha resposta. Aí ela virou de uma maneira que hoje achamos engraçado, mas ela não. Entendi, Deus me ajude, agora é contar para o chefe. Então, tudo isso é para que a gente possa refletir um pouquinho, né? Que falar de dinheiro é preciso sim para chegar à prevenção. E a gente pode usar a prevenção de uma maneira diferente. Eu posso fazer o que eu não fazia até então. Justamente começando a falar do jargão financeiro até a raiz da prevenção. Eu começo a falar de dinheiro para chegar no meu objetivo maior, que é a prevenção. E é importante, né, saber que a atuação em qualquer negócio na era 4.0 depende de conhecimentos dos seus profissionais. Então, se o empregador, ele também ficar sempre com aqueles profissionais que ficam sem se atualizar, ele é o responsável empresarial. É preciso mudar o paradigma em relação ao meio ambiente do trabalho. Não dá para ficar ali preso na primeira, na segunda geração. Estamos agora na terceira geração de SST. Agora é resultado. Chega só de ações no papel. É preciso uma nova visão da saúde do trabalhador como bem constante no processo produtivo. Sim, aquela visão que a empresa só acaba com 15 dias e depois era por conta da Previdência Social, isso ficou lá atrás para a segunda geração, agora é desempenho. É preciso mudar isso. O trabalhador, ele faz parte integrante de toda a gestão produtiva do processo produtivo. E a mudança da chave para áreas afins, para transformar realidades, é empresários, áreas afins e trabalhadores estarem juntos. A chave mudou, o medo acabou e a fobia se curou, se a gente realmente estiver aberto. Eu trago aqui o livro A Quinta Disciplina, de Peter Senge, que fala sobre a arte e a prática da organização que aprende uma nova e revolucionária concepção de liderança e gerenciamento. Estamos agora no momento de real necessidade de abertura dos conceitos, deixarmos de ser analfabetos agora no século XXI. Precisamos desaprender o que aprendemos e reaprender coisas novas para esta realidade. E é muito engraçado que na área de FAP, agora, neste 13º Congresso de Gestão do Absenteísmo e Reabilitação Profissional, um evento produzido anualmente pelo projeto Pró-Reabilitação, está trazendo o seguinte: você acredita em pessoas? É possível um ambiente de trabalho que promova saúde e felicidade com produtividade? Os empregadores devem participar da saúde e da reabilitação de seus empregados? Longo tempo de afastamento prejudica o retorno ao trabalho? E agora está vindo uma tendência muito forte do uso de práticas integrativas à saúde para promover ambientes de trabalho mais felizes. É uma outra novidade que o pessoal lá do Congresso está trazendo para a gente. A influência da liderança e monetização da saúde e segurança do trabalhador como fator de sucesso para a empresa e para o trabalhador. Meu amigo Eduardo, que milita há tanto tempo no FAP, está com esta palestra lá no Congresso. Gestão do FAP como instrumento da pró-saúde e segurança do trabalhador. São muitos e muitos temas. E outras esferas, como cursos de tributação do meio ambiente de trabalho, que precisa trazer, sim, informações sobre FAP nas formações de administração, contábil, direito, RH e SST. A gente precisa falar disso
nessas outras formações básicas de outros profissionais. Por quê? Quanto mais o assunto estiver em circulação, maior será a exposição do FAP, maior será a exposição sobre a necessidade do controle do meio ambiente do trabalhador. O mundo está em mudanças sempre. A grande mudança de chave é saber que não sabe e ir buscar o conhecimento. É aí que realmente vira. A chave mudou, o medo acabou e a fobia se curou. De FAP-fobia para FAP-terapia. Esse foi o trocadilho dito pelo Eduardo, num webinário que ele fez junto com o pessoal do Congresso. Eu adorei e trouxe aqui. De FAP-fobia para FAP-terapia. Porque é somente a partir do autoconhecimento, cada um de nós, profissionais, que milita na área dentro da empresa, para essas áreas afins, SST, RH, jurídico, controller, alta direção, é somente a partir do autoconhecimento, eu tomar ciência de que eu não sei, que eu preciso aprender, é que eu vou fazer o desenvolvimento meu pessoal e o meu profissional. Então, isso é bastante sério, porque as pessoas, muitas ainda ficam fechadas, preferem ficar nos seus medos, nas suas fobias, do que ir além, ir adiante. Então, finalizando nessa tarde incrível de sexta-feira, vamos fazer diferente, sempre. Ser igual não vale a pena a gente sempre ser diferente. E cada um aqui que está neste nosso evento da Academy SST, conte conosco. E depois de tudo isso, muita gratidão. E acho que estou mais ou menos no meu horário, né, Jorge?